Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Daniel Souza. Eu sou da área de produtos aqui na SND, sou um dos responsáveis pela linha da Seagate. Hoje nós vamos fazer um webinar, uma apresentação rápida da linha de produtos da Seagate, os novos produtos e a nova comunicação que eles irão utilizar. É uma boa oportunidade para a gente entender um pouco mais e conhecer um pouco mais os HDs de segurança, os HDs de NAS, e também a série de desktop, que é um produto bem conhecido no mercado. Ao final do webinar a gente vai abrir para questionamentos, tá? Na parte técnica e qualquer outra dúvida quanto à marca Seagate. Eu também vou deixar meus contatos no final da apresentação e do especialista de produtos que nós temos para condições comerciais. Se vocês tiverem alguma dúvida quanto a preços, disponibilidade, e vocês não tiverem ainda um vendedor que lhes atenda ou tiverem qualquer outro tipo de dúvida, vocês podem ficar à vontade em nos contatar. Antes de a gente começar a falar de fato da Seagate, eu vou iniciar com uma apresentação breve sobre a SND. Eu acredito que a maioria de vocês já sejam clientes, mas os que não são ainda, e para vocês terem uma ideia da empresa, como a nossa estrutura e nossos objetivos para os próximos meses aí. É uma apresentação bem rápida, aí eu vou passar a palavra para o Washington para ele falar um pouco sobre a linha da Seagate de fato. A SLD é uma empresa já de 30 anos, foi fundada em 1986. Ela iniciou-se no mercado basicamente de componentes, transistores, etc. Hoje a empresa já tem um portfólio bem maior de produtos. São 4 unidades de negócio, quase 10 mil clientes ativos por ano. Temos centros de distribuição em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Equipe de vendas em São Paulo, equipe de vendas e suporte, e temos uma regional também no Rio de Janeiro com vendas e suporte. Além disso, a gente tem o nosso portal, que é o snd.com.br, onde você consegue 24 horas por dia, 7 dias por semana, ter todo o acesso aos produtos, aos preços, todas as condições que a SND oferece. Como eu disse anteriormente, a empresa começou-se no mercado de volume de componentes. Hoje são 4 divisões de negócios. Nós temos ainda a divisão de volume, uma divisão de games, uma divisão corporativa e uma divisão especializada em varejo. A linha da Seagate está dentro dessa linha de volume, que são os componentes também. E no próximo slide eu vou mostrar um pouco para vocês todo o nosso portfólio, os fabricantes que nós trabalhamos. Aí eu já vou passar a palavra para o Washington e ele vai iniciar a apresentação de Seagate. Então, para vocês verem, a gente tem um vasto portfólio de produtos, desde componentes a produtos acabados, network, etc. Acredito que vocês podem encontrar na SND as mais variadas soluções para o seu negócio, para a sua revenda, para o seu cliente final. E falando um pouco de Seagate, a Seagate é um dos parceiros principais da SND. Nós trabalhamos com todo o mix de produto, com todo o portfólio. E agora a gente vai iniciar com o Washington para que ele passe para vocês o novo reposicionamento de marca da Seagate com os seus produtos e falar um pouco da marca também, da estratégia dela no Brasil. E se vocês tiverem alguma dúvida, ao final a gente fica à disposição para vocês. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Washington Reis, eu trabalho no setor de engenharia da Seagate, então é a parte técnica desses produtos. E hoje nós temos aqui o rebranding de alguns dos produtos da Seagate. Então o objetivo hoje é nós entendermos por que está mudando, o que está mudando e como que a gente faz para encontrar aí o nosso produto. Ou seja, você costumava comprar um modelo, qual que é o modelo que continua agora para você poder adquirir o seu produto. Então tudo começa trazendo de volta o legado do Barracuda. Então do lado esquerdo nós temos aí o logo do Barracuda antigo. Para quem é um pouco mais antigo aí no mercado conhece, o Barracuda ele era o disco de desktop da Seagate. Então quando você falava Barracuda, ele era o disco de desktop. Então a gente está trazendo de volta esse cara aí. Do lado direito é o novo logo dele. Então tudo começa por aí. Então essa é a série dos guardiões da Seagate. E por que guardiões? O HD é o local onde vão os seus dados. Então nós precisamos de um guardião protegendo toda a sua informação, tudo que você precisa está ali dentro. Então a gente precisa de um cara guardando os nossos dados. Então hoje nós temos aí dividido em 3 pilares. O Barracuda Compute,
que é a linha de produtos para tanto laptop quanto desktop. O Iron Wolf, que é o disco voltado para NAS, e o Skyhawk, que é o disco voltado para vigilância, ou seja, soluções de câmeras. Todas essas linhas, pessoal, foram alinhadas para que fossem lançadas juntos com os produtos de 10 terabytes. Ou seja, hoje nós não temos problemas, por exemplo, de uma determinada capacidade em uma única linha ou vice-versa. Então, independente do produto que você precise e da capacidade que você precise, você tem ali a linha de produto específica para ela. Por que a Seagate escolheu estes três nomes para suas linhas? Então, primeiro do Barracuda, que é para trazer de volta o legado do Barracuda, então são os discos inovadores da Seagate. Iron Wolf, porque nós juntamos ali o jeito que os lobos trabalham com o jeito que o disco trabalha. Então os lobos eles precisam trabalhar em conjunto, com resistência, rapidez e agilidade. E é onde o nosso disco também trabalha da mesma forma. A gente vai falar também um pouco mais para frente sobre onde eu posso utilizar esse produto, quais são as melhores utilizações, o que eu posso fazer melhor com ele. E o Skyhawk, que a gente consegue ver ali na imagem, Hawk de falcão, se a gente traduzir. Então é o cara que está sempre voando, sempre observando ali as informações, precisa ter uma visão apurada. E é onde a gente tem esse disco voltado para as soluções de câmeras. Então também a gente vai entender melhor aí onde que a gente pode utilizar esse produto. Disco Barracuda, linha Barracuda. Nós temos aí dividido, é a única linha de produtos que tem dividido em dois pilares, ok? Então nós temos o Barracuda Pro, que nada mais esse nome de Pro ou sem Pro, vocês não precisam tanto se atentar, porque dependendo da capacidade, ele já vai ter essa nomenclatura, certo? Então, por exemplo, o produto até 4 terabytes, ele é o comum. Então isso serve tanto para o Barracuda quanto para o Iron Wolf. E a partir dos 6 terabytes em diante, ele tem esse Pro adicionado. Então tem um pouco de diferença, ele ganha um pouco de performance, mas não tem essa questão de você precisar escolher qual que é o Barracuda, qual que é o Pro, eu quero de 2 teras e aí ele vai ser o Barracuda ou o Barracuda Pro. Então não tem mais essa necessidade. Tá? E isso é uma coisa boa porque hoje na nossa linha de produtos, você só vai precisar especificar qual é o tipo de aplicação que você precisa trabalhar. Então, por exemplo, no caso do Barracuda, é um uso pessoal ou um uso gamer. E aí, qual é a capacidade que você precisa e qual é o tamanho dele? Se ele é 2,5 polegadas, geralmente utilizado dentro de um laptop, ou se ele é 3,5 polegadas. E a partir daí você não precisa ficar identificando, mas eu quero ele com mais performance, menos performance. Já é um produto com uma performance muito boa e único. Tá? Então, disco de 6 terabytes, por exemplo, o Barracuda Pro, só tem um. Então não tem aquela necessidade de você ficar buscando mais informações para identificar qual de 6 terabytes você precisa comprar. E também dentro dessa linha de Barracuda Compute, nós temos o FireCuda, que é o disco híbrido da Seagate. Então, tanto para laptop quanto para desktop, você também vai ter o FireCuda, que é o disco onde ele tem parte HD, que é aquela parte mecânica, então a gente tem os pratos, é onde dá uma maior capacidade, e a gente tem uma porção SSD, que são chips que nos entregam mais performance, ok? Então, só para deixar bem claro o seguinte, hoje a linha de produto Barracuda, ela atende tanto laptop quanto desktop. Então, quando vocês começarem a ver esses produtos, que eles estiverem disponíveis, se você for pedir, por exemplo, um Barracuda 2 teras, lembre-se de especificar se ele vai ser utilizado dentro de um laptop ou dentro de um desktop, porque o nome da linha é o mesmo, ok? Iron Wolf são os discos indicados para NAS ou RAID. Então, nós temos aí o Iron Wolf e o Iron Wolf Pro. Skyhawk são os discos para vigilância, então são os discos utilizados dentro de soluções com câmera. Falando um pouquinho da linha Barracuda. Então a linha Barracuda, ele foi construído nesse legado Seagate com a inovação e confiabilidade, e nós temos uma nova tecnologia chamada Multi-Tier Caching, que nós vamos ver um pouco melhor sobre ela, mas basicamente é uma tecnologia que nos entrega mais performance. Barracuda Pro. Como eu falei para vocês, a partir do disco de 6 terabytes, ele tem esse Pro na frente. Então é um disco que ele vai entregar mais performance e mais durabilidade. E aí ele tem algumas questões diferentes. Então, por exemplo, o cache dele é maior, o seu tempo de garantia é maior, certo?
E o FireCuda é o disco de alta velocidade para gamers, designers, entusiastas de tecnologias. Então aquele pessoal que trabalha com edição de vídeo, edição de imagem, que tem, por exemplo, um PlayStation, para a gente dar um nome para ficar mais fácil, ele tem lá um PlayStation, ele quer alterar esse disco para ficar mais rápido, ele pode colocar esse produto, ou ele gosta de jogar os jogos no computador, ele também pode colocar esse produto. Então é um produto que ele vai entregar aí uma capacidade igual a de um disco de desktop convencional e a performance de uma parte SSD, que é a parte onde a gente tem os chips de memória, certo? Também é um produto que tem aí 5 anos de garantia. Então é legal a gente observar também que tanto o Barracuda Pro quanto o FireCuda estão tendo aí até 5 anos de garantia, que é um tempo bastante estendido. Multi-tier caching. Então essa, pessoal, é uma tecnologia que eu coloquei alguns quadrinhos para nós sabermos um pouco mais do que ela está entregando. Então hoje nós não vamos aprofundar na parte tecnológica, só que é legal a gente saber que dá um acesso mais rápido aos dados, gerenciamento inteligente para uma melhor performance. Então ele aprende como que você trabalha e faz com que o seu HD trabalhe de uma forma mais rápida. E atualmente esse é o produto que está líder em pontuação no PCMark. Então muitos clientes, quando eles vão comprar o produto, eles querem um produto que ele tenha um benchmarking alto, que ele tenha lá uma porcentagem naqueles programas que testam a eficiência do produto alto. Então nós estamos líder no momento. E adaptação ao gerenciamento de energia para reduzir o consumo de energia. Então, por exemplo, há momentos do dia que você não utiliza tanto o seu computador. Às vezes é uma pessoa que ela utilizou até às 6 horas da tarde e ela deixa esse computador ligado até amanhã às 9 da manhã. Então, não necessariamente esse HD ele precisa estar ali funcionando 100%, entendeu? O que ele vai fazer? Vai entender que isso está acontecendo, que não tem download sendo feito, não tem nenhum tipo de execução acontecendo, e ele vai reduzir esse consumo de energia. Então ele vai acabar aí auxiliando na parte de consumo de energia e também vai ter ali um acúmulo de energia para a hora que você precisar utilizar esse HD novamente, ele volta rapidamente sem ter nenhum tipo de atraso no seu trabalho ou na sua utilização. Apresentando maior capacidade na indústria de desktop móvel. A gente acabou de falar desse slide aqui, acho que eu voltei ele. Bom, nesse slide, pessoal, nós temos uma comparação entre o nosso disco e o disco do competidor. É legal vocês prestarem atenção na barra da esquerda. Tudo que tem um certinho, a gente tem um diferencial no produto, ok? Então, por exemplo, na parte da capacidade, nosso produto ele já está disponível até 10 terabytes. Então, por isso que ele tem um certinho. Na parte do cache, se nós formos verificar o Barracuda Pro comparado com o disco do competidor de maior performance, nosso tem cache de 256 megas, enquanto o competidor possui somente 128. O workload, pessoal, é a carga de trabalho. Então, por exemplo, quando você tem um produto, quando você tem um disco de 2 terabytes, e aí você preenche esses 2 terabytes, você precisa tirar 500 megas, por exemplo, para colocar mais 500 megas, aí a carga de trabalho que era de 2 teras que ele gravou já passa para 2 teras e meio. E assim sucessivamente. Então, 55 terabytes ano é a carga de trabalho de um disco convencional. E se a gente vai falando do Barracuda Pro, ou seja, um disco que provavelmente vai trabalhar com o pessoal que exige mais, não só capacidade, mas como trabalhar com suas imagens, aí ele vai até 300 terabytes ano. Então, se a gente for comparar com o nosso competidor ele não está dando para a gente essa informação. Então, por algum motivo, eles não divulgaram. Temperatura do produto. Todos os nossos produtos dessa linha ele vai de 0 a 60 graus Celsius. Tá? E o disco do competidor de maior performance ele vai de 5 a 55 graus Celsius apenas. Então é legal a gente prestar atenção que, por exemplo, se ele for trabalhar dentro de um local que seja mais quente ou que seja mais frio, talvez o disco não desempenhe a mesma performance com que ele foi produzido para trabalhar. Performance, então, a taxa de transferência de comunicação entre o computador, nós temos também um ganho melhor do que o disco do competidor aí nas duas linhas. E a última linha refere-se à altura do produto. Então é legal nós se atentarmos também que alguns gabinetes eles exigem uma altura máxima do disco. Então nós temos produtos aí trabalhando com 26.1 milímetros
e discos também, que no caso do Barracuda, de 20 milímetros. Então, se for um disco que ele tem um gabinete que ele tem uma altura um pouco menor, aí você precisa prestar atenção para estar adquirindo o produto correto para estar utilizando dentro da sua CPU. Linha Iron Wolf. Na linha Iron Wolf nós temos o Iron Wolf e o Iron Wolf Pro. Então, uma performance preparada para sistemas que trabalham 24/7, pessoal. O que isso significa? Quando nós falamos de NAS, nós pensamos nas caixinhas que vão diretamente conectados à nossa rede, certo? Porém, o NAS HDD, seria o Iron Wolf, ele trabalha 24/7, ele trabalha em RAID e ele trabalha com múltiplos acessos. Ou seja, se você for trabalhar, por exemplo, com um servidor, também, se você tem lá uma CPU que vai trabalhar como um servidor ou como um FTP, você talvez possa utilizar um Iron Wolf lá dentro. Então, o que é legal a gente prestar atenção? O Iron Wolf ele é um produto preparado para armazenamento, ok? Armazenamento e múltiplos acessos. Mas se a gente parar para pensar, todo o HD ele foi preparado para armazenamento. Porém, se nós estivermos falando, por exemplo, de um disco de servidor, ou seja, de um disco Enterprise de maior performance, ele é um cara que ele foi feito não só para armazenamento, como para execução. Então, um exemplo para a gente ter aí a comparação. Se eu tiver um disco de servidor, é um cara que eu posso armazenar ou instalar também um banco de dados. E esse banco de dados ele vai estar executando dentro desse disco. Ou, por exemplo, uma máquina virtual que vai estar executando dentro desse disco. Então, essa é a diferença entre o Iron Wolf. No caso do Iron Wolf, você pode fazer o backup, por exemplo, de uma máquina virtual, você pode fazer o backup ou armazenamento do seu banco de dados, mas ele não pode estar executando, porque esse disco ele não foi preparado para performance de execução, mas sim de armazenamento. Então, onde que a gente pode utilizar esse produto? Dentro de produtos NAS, certo? Ou dentro de um servidor que ele vai servir para mim para armazenamento. Então, opções de armazenamento, backup de máquinas, compartilhamento de dados. Então, se você está numa empresa aí e você tem um servidor onde todo mundo acessa esses dados, a gente também pode colocar um disco NAS. Local que precisa trabalhar 24/7, que trabalha em RAID, ou seja, 2, 3, 4 discos em conjunto. Então, esse é o local onde a gente pode utilizar um Iron Wolf, um disco preparado para esse tipo de solução. O Iron Wolf, pessoal, está com uma nova tecnologia que se chama Agile Array. Então, essa tecnologia ela trabalha melhor nessas condições de NAS. Então, por exemplo, balanceamento dual plane. O disco ele possui um tipo de balanceamento que ele minimiza os danos que uma vibração pode causar no disco. Então, quando a gente tem 2, 3, 4 HDs funcionando em conjunto, um gera vibração no outro. Então, a princípio, isso não é um problema. Porém, é legal que se possua o balanceamento para que ao longo do tempo ele não tenha nenhum tipo de problema. E também um sensor RV. Então, esse sensor RV é o cara que identifica que existem vibrações. Então, trabalhando em conjunto com a nossa otimização de RAID, nós identificamos que tem uma vibração e a partir do momento que tem um erro, por exemplo, seja na gravação ou na leitura, ele já corrige automaticamente. Então, esse disco ele trabalha com a recuperação de erros. Então, é um controle que o produto faz para que você não tenha risco de perda dos seus dados que estão lá dentro, que são muito importantes. E também o gerenciamento de energia. Então, da mesma formato que trabalha o Barracuda quando você não está utilizando o produto, então, por exemplo, eu tenho um servidor onde todo mundo compartilha dados, todo mundo armazena, todo mundo fica acessando. Só que, por exemplo, das 6 horas da tarde da sexta-feira até a segunda-feira, esse servidor ele não é acessado, digamos assim. Então, ele faz uma economia dessa energia para que a gente não tenha nenhum tipo de gasto a mais com esse produto, tanto na questão de energia quanto na questão de tempo de vida desse produto. Então é um produto aí bastante preparado para trabalhar nesse tipo de solução. Pessoal, quem tiver dúvida, quem não entender alguma coisa, por favor, vá me deixando perguntas. Tá? Então, por exemplo, às vezes você tem alguma dúvida aí que já está te gerando na venda de um produto, na venda do Iron Wolf, do Barracuda, já coloca a sua pergunta ali. Ao final, eu vou ler essas perguntas e vou responder.
Então, se você tiver alguma dúvida, tanto de utilização ou não entendeu alguma informação do produto, por favor, me perguntem. Essa é a tabela, então, comparativa que nós fazemos entre o nosso produto e o produto do competidor. Lembrando, a barra da esquerda é a barra que nos mostra o que nós em que tipo de solução nós temos algum tipo de diferencial. Então, por exemplo, na capacidade nós temos aí os produtos até 10 terabytes contra 8 teras do competidor. Carga de trabalho. Quando nós falamos de um produto que ele vai trabalhar em RAID, que ele vai trabalhar com múltiplos acessos, ou seja, várias pessoas acessando ele simultaneamente e trabalhando 24/7, nós precisamos de uma carga de trabalho mais alta. Então, os nossos produtos eles trabalham com 180 terabytes e 300 terabytes, que é o caso do Iron Wolf Pro. Então, se a gente for comparar ele contra o nosso competidor ele tem 120 terabytes ano no seu produto, que é somente 2 vezes mais do que o disco convencional, enquanto o nosso é no mínimo 3 vezes mais, e o disco de maior performance do competidor ele não divulga essa informação. A gente também não sabe por quê. A recuperação dos dados. A Seagate possui um serviço chamado Seagate Rescue Service, que nada mais é do que o serviço de recuperação de dados da Seagate. E esse certinho existe ali porque a Seagate é quem trabalha no seu produto. Então, se vocês tiverem algum tipo de problema, utilizou o produto e ele veio a falhar, nós também temos esse serviço disponível para a recuperação do seu dado. Enquanto o competidor também possui esse tipo de serviço, porém é uma empresa terceira. Então a gente não sabe até onde isso daí é 100% confiável. Rotação e sensores de vibração. Então na nossa linha, tanto a Iron Wolf quanto a Iron Wolf Pro, nós temos esses sensores de vibração disponíveis. Reliability, ou seja, a confiabilidade do produto. MTBF, pessoal, significa o tempo entre falhas. Então se eu estiver utilizando o HD corretamente, ele vai ter ali um período entre falhas médio de 1M, ou seja, 1 milhão de horas, ok? Se nós compararmos o Iron Wolf Pro com o disco de maior performance do competidor, nós temos aí 1.200.000 horas, então ele é um produto aí mais confiável do que o nosso competidor. Skyhawk. O Skyhawk, pessoal, é o disco preparado para soluções de câmeras. E apesar de nós falarmos a palavra surveillance ou vigilância, não necessariamente essa solução precisa ser de vigilância. Por quê? Quando nós trabalhamos com câmeras, então, por exemplo, um canal de televisão, uma Globo da vida, ela vai gravar um jogo de futebol, certo? Ou seja, ela está trabalhando com câmera e ela está gravando vídeo. Se eu estiver falando, por exemplo, em uma fábrica que tem um sistema que ela quer observar a forma com que os operadores trabalham para melhorar o processo deles. Não necessariamente é uma vigilância, mas ainda assim é uma câmera que está gravando o vídeo, que está gravando a imagem. Então é onde nós precisamos de um produto diferente, que ele trabalhe de uma forma diferente para que nós não tenhamos nenhum tipo de perda de dados. Por quê? Se nós compararmos, por exemplo, 1 GB de informação de vídeo com 1 GB de informação comum, ou seja, os seus arquivos Excel, os seus arquivos de trabalho, esse 1 GB de arquivo de trabalho ele vai estar separado em 100 megas, 10 megas, 5 KB, ou seja, são vários arquivos. Enquanto eu posso estar falando de um arquivo de vídeo de 1 GB, que é um arquivo único. Ou seja, em qualquer momento, se eu tiver algum problema nesse arquivo, eu posso perder o arquivo como um todo. Então, o que eu costumo falar aqui é que quando vocês vendem algum tipo de solução para câmera, certifique-se de estar oferecendo esse produto para o cliente. Muitas das vezes o cliente ele quer trabalhar com um produto mais barato. Então, por exemplo, ele vai optar pelo Barracuda, que é um disco convencional. Só que esse disco convencional, pessoal, ele não foi preparado para trabalhar dessa forma. E aí o cliente ele vai comprar o disco Barracuda, ele vai conectar na solução dele e esse disco ele vai funcionar. Por que ele vai funcionar? Porque a interface, ou seja, a conexão do produto é SATA. Qualquer disco SATA que você conectar, ele vai funcionar. Porém, aí que vem o problema. É a falsa sensação de segurança. Então o cliente ele vai lá conectar 2 discos Barracuda, ele vai iniciar a utilização do produto e ele vai checar lá o vídeo. Poxa, o vídeo está aqui, o vídeo foi salvo, sem problema, a imagem foi salva, pô, legal, está funcionando. E aí ele gastou menos nisso daí. Só que
conforme o passar do tempo, a vibração entre os discos, o trabalho 24/7, o trabalho contínuo da gravação da informação, ou seja, o vídeo lá gravando 24/7, vai danificando esse produto. Então existe uma série de clientes que trabalham com um produto mais barato, só que eles acabam tendo problema no campo. E quando eles vêm falar com a gente, eles falam, olha, mas eu utilizei um produto Seagate, eu utilizei um produto que é de vocês, que vocês falam que é bom. Só que não adianta só ser a marca Seagate, cada um deles tem a sua utilização correta. Então é legal a gente ir aí trabalhando pouco a pouco com os nossos clientes, explicar que, olha, é um pouco mais caro? É, mas é um produto que ele vai saber a hora de consumir menos energia, ele vai saber trabalhar em rede, trabalhar 24/7, trabalhar com imagem, e ele não vai te causar nenhum tipo de dor de cabeça. Porque imagine o seguinte, você instala 10 sistemas. Se um deles der problema, por causa desse disco ruim, você vai gastar a visita, esse cliente ele não vai ficar satisfeito, você vai estar perdendo no consumo de energia, enfim, uma série de coisas que ao final da utilização realmente do produto, vai valer a pena você ter pago um pouco mais caro nesse produto, por exemplo, que é o Skyhawk. Então, um pouco mais de informações do porquê que ele é esse produto, por que ele é o cara específico. Ele é um produto feito para trabalhar 90% do tempo dele gravando e somente 10% do tempo dele lendo. Ou seja, muitas das coisas que são gravadas, que são inseridas no disco, nem sempre acontece a leitura dela. Então, por exemplo, você tem um escritório onde ele tem 2 câmeras em funcionamento para observar o trabalho dos operadores. E aí, essa câmera está lá gravando 24/7. Não necessariamente você vai entrar nessa câmera para observar alguma coisa, para ver algum tipo de informação. Mas, em caso de algum tipo de problema, você fala, olha, sumiu alguma peça, eu preciso observar o trabalho de algum operador, enfim, qualquer tipo de informação, aí sim é que você vai acessar ele. Então não necessariamente você precisa estar acessando ele. Por isso que ele é um produto trabalhado, feito para trabalhar 90% do tempo dele gravando. E realmente existe diferença, tá, pessoal? Então não é só o software dele que é melhorado para isso, mas a peça interna. Então, dentro do disco existe uma pecinha que é a responsável pela escrita. Essa pecinha chama-se cabeça de escrita. Essa cabeça de escrita, ela é muito mais robusta do que os outros produtos. Então, ela foi feita para trabalhar dessa forma. Carga de trabalho de 180 terabytes ano, ou seja, 3 vezes mais do que os discos convencionais. Suporte para até 64 câmeras em HD trabalhando com fluxo simultâneo. Então, o que significa isso, pessoal? Se você tem, por exemplo, um sistema trabalhando com 50 câmeras, por exemplo, ou então vamos dar um exemplo de 64 câmeras, e todas elas resolvem gravar informação simultaneamente no HD, se ele não for um HD preparado, ele não consegue, digamos assim, abraçar toda a informação. Então você vai ter 64 pessoas conversando com você, só que você só vai entender 20, 30 ou 40, por exemplo. No caso desse produto, não. Ele vai entender 64 câmeras trabalhando em HD. Ou seja, no full time que for necessário, o HD consegue conversar aí com até 64 câmeras. E isso significa, pessoal, por disco, tá? Então se eu tiver 2, 3, 4 discos, aí isso daí vai consequentemente aumentar. Mas é legal a gente saber por quê. Às vezes você tem... vou dar um exemplo aqui. As câmeras da CET, que elas trabalham em São Paulo e... Só que só no momento que passa uma pessoa em alta velocidade é que ela vai tirar a foto desse carro, por exemplo. E aí é a hora onde ele vai mandar a informação para o HD. Só que não necessariamente ele vai estar gravando vídeo, ou seja, uma grande necessidade de informação. Porém, se 64 câmeras dessa resolvem tirar a foto simultaneamente, é onde a gente precisa de um disco preparado para isso. Então é onde a gente também pode oferecer esse tipo de serviço. Então esse é mais um exemplo de utilização. Construído para trabalhar 24/7, ou seja, colocou o disquinho lá para trabalhar, você não precisa desligar ele vai trabalhar confiável. Baixo consumo de energia significa redução na emissão de calor, o que aumenta a confiabilidade em soluções de vigilância. Então, quem trabalha com essa solução de vigilância sabe que se a gente reduzir o consumo de energia e, consequentemente, o calor do disco, ele vai trabalhar melhor. Então, é onde esse produto também se destaca. Rápida retomada de gravação com a tecnologia Idle 3. Então, por exemplo, nós temos um produto que ele vai trabalhar com o baixo consumo de energia,
porém, se eu estiver trabalhando com uma câmera, por exemplo, que trabalha com sensor de movimento. Então, a partir do momento que alguém entra na sala, é onde a gente começa a gravação. Então, nós precisamos de um HD que ele vai receber a informação no mesmo momento em que ela for iniciada. A tecnologia Idle Trace faz com que nós não percamos nem um segundo de frame de vídeo. Então, por exemplo, muito provavelmente vocês já viram vídeos do YouTube onde você tem áudio, mas não tem vídeo. Onde você tem o vídeo todo quadriculado, ou começa o vídeo, mas não começa o áudio. É onde provavelmente não tem um disco específico lá dentro. Então, às vezes a gente aponta para uma câmera e fala, olha, foi culpa da câmera, a câmera não estava gravando corretamente, mas não. Pode ser que o disco que estava utilizando dentro dessa solução não era o correto. Então é por isso que a gente tem que utilizar esse produto quando a gente fala de soluções de câmera. Quantas soluções de câmera para utilizar esse produto? Uma. Quando você fala de solução de câmera, seja uma, duas ou três, ou seja, é um volume pequeno, eu preciso de menos capacidade, independente disso, tem que utilizar esse tipo de produto. Porque foi como eu falei para vocês, se você estiver trabalhando com imagem e com vídeos que são gravados continuamente no produto, tem que ter esse cara que é o cara preparado para trabalhar com esse tipo de solução. E essa é a nossa tabela comparativa entre o nosso produto e o produto do competidor. Então, novamente, barra da esquerda, o que nós temos de diferencial. Capacidade indo até 10 teras. O nosso firmware, ou seja, o nosso software que está gerenciando o HD, ele trabalha de uma forma melhor. E por que também que ele trabalha de uma forma melhor, pessoal? Porque esse produto de vigilância da Seagate, ele já tem 10 anos de vida. Então são 10 anos que a Seagate já fabrica, já trabalha e já atualiza ele para que ele trabalhe da melhor forma possível para atender essas soluções de câmeras. Então é um produto extremamente confiável. São 10 anos no mercado contra um ano e pouco aí do competidor. Carga de trabalho. O nosso competidor ele não divulga essa informação, mas nós sabemos que o produto é de 60 terabytes ano. O nosso produto ele trabalha com 180 terabytes ano, ou seja, 3 vezes mais. Então, quando a gente está falando de um disco de vigilância, ele é um disco que ele vai, por exemplo, se eu estiver trabalhando com um disco de 2 teras, ele vai encher esses 2 teras, aí ele vai retirar 1 tera mais antigo e vai colocar 1 tera mais novo. Então ele fica nesse ciclo de tirar a informação mais antiga e colocar na mais nova. Então isso chama-se carga de trabalho, mais uma vez. E é onde nós precisamos de pelo menos 3 vezes mais do que um disco convencional para que não haja nenhum tipo de problema. Anticorrosão. Os nossos produtos possuem anticorrosão. O disco do competidor de menor performance ele não tem essa anticorrosão. Então quando o produto está lá trabalhando 24/7, corre o risco de ter algum tipo de corrosão na placa lógica do produto. Então nós temos aí proteção contra isso. E suporte para até 64 câmeras em fluxo simultâneo em HD. Então toda a nossa linha de produto ela tem suporte para até 64 câmeras. Às vezes você vai comprar um disco de 1 tera, 2 tera, se for do competidor ele não vai atender essa especificação. Então é legal a gente ficar bastante atento aí na informação também de quantas câmeras o meu HD suporta, quantas câmeras eu posso estar trabalhando no meu sistema operacional, no meu sistema de vigilância, caso eu esteja com um HD próprio lá dentro. Essa é a nova cara dos discos da Seagate. Então, os produtos que foram afetados, disco de laptop e desktop, discos NAS e discos de vigilância. Então todos eles estão com essa cara que vocês estão vendo agora. E do lado esquerdo, pessoal, os 3 produtos que estão com tem um design um pouco diferente do produto, é porque são os produtos de hélio, tá? Então são produtos que eles são preparados com gás hélio realmente lá dentro e de uma forma com que faça com que o produto tenha uma performance melhor, com que ele trabalhe melhor. Então já são produtos da nova linha de arquiteturas da Seagate, entregando aí um produto bem mais confiável para a gente. Só para que a gente lembre, para que fique fixo na memória de vocês. Do lado direito, nós temos os produtos Barracuda. E a gente vê também que o disco de 2,5 polegadas, ou seja, o disco de laptop, ele também se chama Barracuda. Então vale a pena prestar atenção nesse detalhe, porque vai comprar um produto, falou de um produto de 1 terabyte Barracuda, tem que especificar, ele é de laptop ou ele é de desktop. Essa daqui é uma tabela onde nós podemos disponibilizar para vocês
Creio que nós consigamos enviar a apresentação para todos vocês que participaram. E do lado direito, pessoal, tem os modelos antigos, modelos ou part numbers, não sei como vocês chamam, mas são os part numbers ou modelos antigos. Então, por exemplo, quem trabalhava com ST1000 LM035 vai trabalhar com o ST1000 LM048. Então, esses produtos tiveram alterações. Às vezes você vai pegar algum produto seu, você vai lá, olha, eu quero 100 peças desse 035, e aí não existe mais, é porque houve essa alteração no modelo e essa alteração na linha de produtos, ok? O produto em si, pessoal, ele não foi alterado, ok? Então, por exemplo, se você estiver falando de um disco de 1 terabyte de laptop, que ele funciona de tal forma, ele vai continuar trabalhando dessa mesma forma. A única coisa que muda é a nomenclatura e é o modelo. Então essa daqui é uma tabela de comparação 1 e essa daqui é uma tabela de comparação 2. Então todos os produtos nós temos ali do lado direito, ou seja, o quadrinho vermelho, os modelos antigos, e do lado esquerdo, em verde, os modelos recentes. Então se você tentar comprar o seu produto do lado direito e ele não tiver mais, provavelmente o que vai estar disponível é o que está do lado esquerdo, que já são os novos modelos. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer em nome da SND a participação de todos nesse webinar. Dizer que, novamente, que estou à disposição, vou deixar meus contatos aí para vocês e do nosso especialista de Seagate aqui dentro, para condições comerciais, disponibilidade de produtos, etc. E gostaria de dizer também que a SND é um dos principais parceiros da Seagate no Brasil. A gente tem grande disponibilidade de produtos, boas condições comerciais, acho que a gente pode fazer bons negócios aí. Vou deixar meus contatos, o que vocês precisarem, nós vamos estar à disposição. Qualquer tipo de dúvida a gente consegue ajudar vocês. Muito obrigado pela participação e bom final de semana a todos.